Olá, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, bem-vindo ao culto do 13º domingo após Pentecostes da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. É um privilégio estar aqui com você neste momento de culto, para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, o noivo da Igreja, Cristo o Salvador. Vamos hoje meditar exatamente no texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, onde ele fala de Cristo como o noivo da Igreja e ele assim também ensina o relacionamento conjugal de maridos e mulheres cristãos que vivem de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus guarde, guie e abençoe a todos nós na meditação da sua mensagem. Amém. Iniciamos o nosso culto de louvor e adoração em nome do Santo e Triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, depois da queda do homem no Éden, todas as pessoas naturalmente são concebidas e nascem em pecado, isto é, com inclinação para o mal e sem o verdadeiro temor de Deus e a verdadeira fé em Deus, como explica o nosso artigo 2 da Confissão de Augsburgo. Esta inclinação para o mal traz morte eterna para aqueles que não nascerem de novo pelo batismo e pela ação do Espírito Santo. Vamos então, agora neste momento, nos dirigir a Deus com a nossa confissão e vamos reconhecer o pecado que herdamos de Adão, para assim recebermos também o perdão que nos foi conquistado por Cristo Jesus. Ó Deus, confessamos que por natureza somos pecadores e que merecemos a Tua condenação. Não te tememos como deveríamos e não confiamos em Ti acima de todas as coisas. Pelo que nós fizemos e pelo que deixamos de fazer, nós descumprimos os Teus mandamentos. Pedimos que, pelo poder do Teu Espírito Santo, o Espírito que nos deste em nosso batismo, purifiques o nosso coração e renoves o nosso espírito. Aproxima-nos outra vez da cruz de Cristo
para que recebamos o perdão que somente Ele pode nos dar. Amém. O Deus de toda misericórdia, Ele entregou o seu próprio Filho à morte, e por amor dele, Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Diante dessa confissão, eu, como ministro de Cristo, eu que fui chamado e ordenado por nosso Senhor, eu tenho o privilégio de dizer que se o teu arrependimento é verdadeiro, os teus pecados estão todos perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 14, onde o texto bíblico então nos diz assim: Os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. Poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. O seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim.
A leitura do texto bíblico da Epístola para o nosso culto de hoje é o texto que também vai ser a base da nossa mensagem. Nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 33, onde o texto bíblico diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Até aqui a leitura da Epístola Palavras do nosso Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Em nome daquele que aceitou a Igreja como a sua legítima esposa, Cristo nosso Senhor. Amém. O texto do apóstolo Paulo na epístola de hoje nos fala sobre relacionamento. Paulo, de uma forma prática, nos mostra como deve ser o relacionamento conjugal, a forma como marido e mulher devem ser perante o Senhor. E o apóstolo Paulo ele faz um belo comparativo com um tema que é ainda mais importante para nós, a nossa relação como igreja cristã com Cristo Jesus. O noivo e a noiva, como diz a Bíblia. E dessa relação nós podemos concluir: Cristo aceita a igreja cristã como sua legítima esposa. E com esta certeza, nós iremos refletir na mensagem de hoje com 3 perguntas sobre essa colocação: por quê, como e para quê? Respondendo o primeiro dos questionamentos, por quê, nós vemos que o apóstolo Paulo ele começa as recomendações no texto de Efésios falando com as mulheres, de que elas sejam submissas aos seus maridos. Essa parte do texto bíblico faz com que muitas pessoas questionem essa parte do texto. Atualmente, nós vivemos tempos onde movimentos feministas têm ganhado espaço e voz sobre um empoderamento feminino. E aí, uma exegese errada desse texto pode favorecer ainda mais este mal entendido. Na história da igreja, criou-se uma cultura de que a mulher deveria ser totalmente submissa, no sentido literal. E no nosso passado, muitas congregações chegaram a forçar essa situação e colocaram como exemplo para as esposas da congregação a esposa de seus pastores. Elas deveriam ser um exemplo para todas as outras mulheres. As famosas Frau Pastor, elas tinham muitas vezes de abrir mão da sua vida, de seus sonhos, das suas realizações já conquistadas, para seguir os seus maridos pastores, aonde quer que eles fossem. E sendo submissas, também deveriam obedecer a toda e qualquer vontade de seus maridos, tornando-se assim o grande exemplo de submissão da mulher dentro do casamento, para que todas as demais mulheres nas congregações assim fossem ensinadas. Mas esta submissão que Paulo relata não é no sentido de a mulher estar abaixo do seu marido, mas no sentido de respeitar a ordem da criação divina. A ordem onde Deus criou o homem como uma primeira ordem de cultivar e manter as coisas de Deus no jardim, e só posteriormente então Deus cria a mulher e diz: vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Deus criou o homem para reinar sobre a criação, o cabeça, e assim como Cristo veio reinar sobre a morte e o pecado. E depois Deus criou a mulher para que ela fosse auxiliar nessa tarefa, não abaixo, mas como uma igual, submissa ao homem no sentido da ordem divina, nunca em inferioridade. O próprio texto bíblico faz analogia da submissão da mulher e do homem com o próprio Cristo e a sua igreja. Porque o marido é cabeça da mulher, como Cristo também é cabeça da igreja. E agora eu pergunto, me diga em qual passagem bíblica você irá encontrar Cristo submetendo alguém com superioridade, com arrogância, fazendo com que outro se sentisse submisso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar. Cristo se mostrou superior sim, porque ele era verdadeiro Deus. Mas Jesus sempre se mostrou superior em amor, fazendo as coisas com amor, como um noivo fiel, como ele é. No Antigo Testamento, nós vemos inúmeras histórias da noiva, que é o povo de Israel. Um povo que muitas vezes foi infiel a Deus. Talvez a melhor passagem que nós temos no Antigo Testamento para nos ilustrar a visão da noiva e do noivo está no livro do profeta Oséias. No capítulo 11 de Oséias, no versículo 1, nós temos a seguinte profecia: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Claramente nós vemos que Deus sempre esteve disposto a reatar os laços rompidos pelo povo. E Oséias continua: quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Nós temos aqui a visão de um povo de Deus, a noiva de Cristo, mas uma noiva infiel.
E nós temos também, mesmo diante de toda infidelidade, a imagem de um noivo que continuou sendo extremamente fiel e que de maneira alguma abandonou a sua noiva. Como é dito lá em Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E a gente ainda pode somar um texto do próprio apóstolo Paulo quando ele diz aos Filipenses: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos das congregações da Ásia dizendo: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Paulo se refere a todo esse amor, um amor que não nos abandona, mas um amor que vai até o fim. Por que Cristo aceita a igreja como sua legítima esposa? Porque Ele a ama, um amor que não se acaba. A segunda parte da exortação de Paulo agora é para os maridos. E ela responde também à nossa segunda questão: como Cristo aceita a igreja como sua legítima esposa? A ordem para os homens, em Efésios 5, é de amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mas eu arrisco a dizer que isso é impossível, porque o amor de Cristo por nós é um amor sublime, é um amor inalcançável. É um amor único que deu a vida em morte na cruz para tornar cada um dos crentes, em sua obra, alguém santificado. É como diz o versículo 26, purificado pela lavagem da água, logicamente prefigurando o batismo, e pela pregação da palavra. Cristo faz isso para que cada um de nós possa ser apresentado diante do Deus triuno de maneira gloriosa, sem manchas, sem rugas, sem sujeiras, sem coisa alguma que nos dê uma aparência pecadora, mas como cristãos santificados e sem defeitos. E agora eu pergunto, será que há algum homem capaz de amar sua esposa a este mesmo ponto? O apóstolo Paulo sabe que não, então ele simplifica um pouco mais as coisas para o lado dos homens. Ele diz: os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Paulo então ele apela para um sentimento de um narcisismo que talvez todos os pecadores tenham. O desejo de amar a si próprio acima até mesmo de outras coisas. E Paulo se utiliza deste nosso pecado para mostrar a maneira que devemos proceder para com o nosso próximo, principalmente com o nosso cônjuge, a nossa companheira. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, ele diz. E ao homem cabe a mesma responsabilidade de prover o que Deus lhe deu lá no Éden. Quem ama sua carne, ou seja, a sua mulher, alimenta essa carne, dá sustento a ela, cuida dela, protege, dá carinho, atenção, assim como Cristo faz com a sua igreja. Cristo nos ama exatamente dessa forma. Ele nos alimenta espiritualmente através de sua palavra, através da sua santa ceia. Ele cuida de nós em todos os momentos, nos dando proteção. Ele nos dá o seu carinho, o seu amor, a sua graça. Ele nos dá atenção. Ele nos dá ainda muitas outras bênçãos que Ele tem para nós. Como que Deus aceita a sua igreja como legítima esposa? É assim, nos dando tudo aquilo que Ele nos dá graciosamente no seu grande amor. E quando duas pessoas se casam, elas têm uma finalidade. Uns casam simplesmente para sair da casa dos pais, outros casam porque querem compartilhar a sua vida com a pessoa amada. Outros casam também porque talvez surgiu uma gravidez inesperada. Enfim, existem finalidades para um casamento. E é assim que nós também respondemos então agora ao terceiro questionamento que eu fiz lá no início. Para que Jesus aceita a igreja como sua legítima esposa? O apóstolo Paulo ele repete as mesmas palavras de Deus que foram profetizadas em Gênesis. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. O apóstolo ele quer destacar a união santificada entre duas pessoas. E aí ele faz um jogo com as palavras que nos levam a refletir junto com ele. É mais ou menos como se o apóstolo estivesse nos relatando, mas pensando ao mesmo tempo. Existe uma santidade em uma união. Um noivo, uma noiva,
que se unem e tornam-se um só. Qual a finalidade disto? Para que o homem e a mulher se casam? E nós, de repente, vamos seguindo por esta linha de raciocínio de Paulo e achamos que ele está de fato falando da união matrimonial entre um homem e uma mulher. Até que ele diz: grande é este mistério. E nós junto? Pois é, como isto acontece? Esta união, como que ela vem a acontecer? E aí quando Paulo fala de grande este mistério, ele modifica o pensamento e diz: mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O que Paulo está querendo mostrar é a finalidade desta união de Cristo com o seu povo. Existe sim uma finalidade também no casamento de Cristo com a Igreja cristã. E esta finalidade é a salvação. Cristo quer trazer a salvação para os seus, para que sejamos todos um, a desfrutar as bênçãos celestiais reservadas para os salvos no reino da glória. É lá que o noivo nos espera, é lá que o noivo tem uma festa preparada para nós, é lá que o noivo está esperando receber a cada um que faz parte da noiva de Cristo, a sua igreja. E é lá que nós, a noiva de Cristo, sabemos que devemos chegar. É lá que viveremos eternamente felizes na presença do Altíssimo. Mas não pensem que Paulo também esqueceu dos casais aqui. Ele sai, de certa forma, deste sonho maravilhoso que ele nos relata da vida celestial, e ele lembra aos maridos que esta maravilhosa cena que foi pintada em nossas mentes sobre a vida eterna, essa pintura ela deve ser um modelo para que a gente ame as nossas esposas aqui no reino da graça, neste mundo. E ele diz que as esposas também amem e respeitem o seu marido. Façam tudo com amor e dedicação, seguindo a ordem da criação de ser uma auxiliar do seu marido nas tarefas do dia a dia, assim seguindo também firmemente, juntos, uma vida cristã. Tudo isso para que estejamos todos no dia do juízo final, vestidos com uma roupa branca, uma roupa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Estejamos vestindo uma roupa branca como a de uma noiva, prontos para vivermos eternamente com Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o noivo da Igreja. Vivermos para sempre com Ele no lar doce lar celestial. Que Deus abençoe a cada um de nós para seguirmos firmes nos ensinamentos que Deus nos deu através do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Amém. Neste momento do culto, nós estamos aqui lembrando que o cristão tem uma responsabilidade no reino de Deus. A responsabilidade de ser um participante na edificação deste reino através da sua oferta de gratidão. Vai aparecer aí também para você os contatos para que você possa fazer a sua oferta se você está indisponível de estar presente na casa de Deus. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer um Pix, você pode fazer um depósito bancário, mas é importante que você, cristão, você continue contribuindo para a edificação do reino de Deus. Que Deus abençoe o teu ofertar e de toda a igreja cristã. Amém. Coração terá eterna salvação.
Bom e gracioso Senhor, em Teu santo e sagrado nome, aqui perante o Teu altar, neste momento nos unimos a Ti em oração. Escolheste-nos, Senhor, para sermos noiva de Cristo. Escolheste-nos para ser a Tua Igreja, o Teu povo santo, o povo que é ligado a Ti mais uma vez por meio da obra redentora de Teu Filho Cristo Jesus. Louvamos e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos dá mesmo sem merecermos. E agora é por meio de Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador, que nós nos achegamos em oração, tendo a certeza de que Tu estás atento a nos ouvir e que está disposto a nos oferecer tudo aquilo que necessitamos para o nosso viver. Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai que deseja nos ter ao Teu lado. Tu deseja que nós estejamos sempre ligados a Ti, Senhor, e por meio da Tua palavra e sacramentos nos alimenta para estarmos cada vez mais firmados em Ti. E assim, Senhor, nessa certeza, nessa graça, nós continuamente estamos aqui, orando e pedindo que estejas atento às nossas necessidades, mas também recebendo a nossa gratidão. Louvamos e agradecemos, Senhor, por nos dar o perdão dos nossos pecados. Continue enviando o Teu Espírito Santo para que os nossos corações sejam quebrados a cada vez e contritos, busquemos um arrependimento verdadeiro para usufruirmos do perdão que Cristo conquistou para nós. Agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que nos concede todos os dias em nosso viver. Agradecemos por termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra sem restrições. Agradecemos, Senhor, por conhecer a verdade e também agora sermos parte dessa verdade ao testemunharmos para outros Cristo como Senhor e Salvador. Por tudo isso agradecemos e louvamos a Ti, ó Deus. Mas também queremos pedir que abençoe a todos nós conforme a Tua graça nos concede, pedir que atenda às necessidades de cada um, são tantas, são diferentes, mas Tu conheces o coração de cada um melhor do que nós mesmos e temos a certeza de que Tu irás atender o pedido de cada um conforme a Tua santa vontade. Abençoe, Senhor, a nossa igreja cristã, abençoe a noiva de Cristo para que ela continue firme, que ela não seja infiel como tantas vezes foi no passado, mas que continue na fidelidade da palavra para alcançar a vida eterna. Abençoe, Senhor, a nossa instituição, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Abençoe todos os pastores e lideranças. Abençoe para que em cada lugar a pregação da sã doutrina seja verdadeira conforme o Teu querer e que assim mais pessoas venham ao pleno conhecimento da verdade por meio daquilo que se ensina em nossas igrejas. Senhor, nós queremos pedir também em favor do povo do Afeganistão. Temos visto cenas terríveis, desespero que toma conta do coração daquelas pessoas que lá moram e nós queremos pedir a Tua intercessão também por aquelas pessoas que lá sofrem. Oramos também, Senhor, pelos cristãos que estão sendo perseguidos na África, tantas e tantas pessoas que estão perdendo a sua vida pelo fato de terem a fé cristã. Cuide e abençoe dessas famílias, estenda a Tua mão amorosa e protetora, dê-lhes segurança para não negarem a sua fé. Amado Deus, nós oramos também por nossa nação, para termos dias melhores. Oramos para que os nossos governantes possam exercer um mandato que auxiliem o povo. Nós temos visto como está sendo pesado o fardo de custos no nosso viver, tantos impostos a pagar, produtos necessários para o dia a dia subindo de valor, e nós temos a certeza de que muitas pessoas passam dificuldades com isso. E assim nós queremos pedir que Tu também interceda para que possamos ter dias melhores com o Teu cuidado, carinho e amor presente nessa situação. Abençoe, Senhor, a congregação Bom Jesus, abençoe a cada um dos membros, abençoe aqueles que completaram mais um ano de bênção nessa semana, abençoe a cada um de nós, para que estejamos sempre firmados na verdade, para que continuemos a servir o propósito de noiva de Cristo e assim um dia possamos estar celebrando este casamento celestial na Tua presença. É por Ti, Senhor, em nome do noivo da Igreja Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com você
em cada momento de sua vida, hoje e sempre. Amém. Assim nós concluímos esse nosso momento de culto. Agradeço pela sua participação. Quero pedir que você possa compartilhar esse culto nas suas redes sociais. Você que também assiste pelo YouTube, compartilhe o link aí do nosso canal, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ver e participar também deste culto que nós prestamos com muito carinho, para que você possa assistir aí da sua casa. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus acompanhe os seus dias e que Deus te firme na verdade, pois você também é noiva de Cristo. Que Ele possa, assim, guiar o teu caminho para que um dia você esteja no casamento celestial, na vida eterna. Amém. Os avisos que nós temos a dar das atividades da semana estão na descrição do vídeo abaixo. Você pode acompanhar todas as atividades regulares que teremos da nossa congregação. Nós lembramos também que está na descrição do vídeo os dados para você poder fazer a sua oferta, você que está impossibilitado de vir aos cultos, né? Mas então você tem a oportunidade de fazer o seu depósito, o seu Pix, a sua transferência e assim cumprir também com a sua regularidade nas ofertas para o reino do Senhor. Que Deus assim então guarde a cada um. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Deus os acompanhe. Amém. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus que nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. E eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. Eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender, porque temos o mesmo Pai. Porque temos o